Olá, boas-vindas a mais uma análise nossa. E hoje a gente vai mergulhar fundo no encontro 02 do programa de Aplicado no RH lá na Memória. O nosso papo de hoje é sobre como a inteligência artificial virou literalmente a ferramenta e o alicerce do RH moderno. E olha, a gente não está falando de só colocar um robô para fazer tarefinha chata não. É uma reestruturação gigante e super empolgante no jeito que a gente entende, gere e desenvolve as pessoas nas empresas. Vamos lá? Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos rapidinho. O novo paradigma no RH, depois a gente fala de assistentes e pesquisa profunda, passamos pelos geradores de artefatos visuais, o poder absurdo do Microsoft Copilot e, para fechar com chave de ouro, o pilar da segurança. Bom, começando pelo começo, o novo paradigma no RH. Porque, convenhamos, adotar a IA no setor não é só instalar um aplicativo novo no computador. É uma virada de chave, sabe? Uma mudança completa de mentalidade. Pensa no contraste brutal entre o passado e o futuro do planejamento de pessoas. De um lado, a gente tem a velha e conhecida descrição de cargo. Ela é estática, fica defasada num piscar de olhos e é focada demais só no processo isolado. Do outro lado, que é para onde a gente está indo com força total, tem a cadeia de valor e skills. Aqui o negócio é dinâmico. O foco muda para como o trabalho daquela pessoa impacta de verdade a entrega final da empresa. Tudo tem que ser rastreável até o que a organização produz. E tem uma frase do encontro que resume perfeitamente esse cenário. A gente não começa pela descrição de cargo, começa pela cadeia de valor. Num futuro muito próximo, não vai ter descrição de cargo, é skill. E é exatamente isso. O uso dessas ferramentas tem que partir desse diagnóstico da cadeia de valor. Se a gente não conectar a IA com o impacto real que o profissional traz, a tecnologia simplesmente se perde no vazio. Beleza, com esse paradigma na cabeça, a gente entra na parte prática. Assistentes e pesquisa profunda. É aqui que a gente vai conhecer o arsenal disponível hoje. Dando uma olhada nas gigantes da IA, fica super claro que escolher a ferramenta certa depende puramente do que você precisa fazer naquele momento. A gente tem o ChatGPT, o Gemini e o Perplexity liderando esse espaço. Vamos entender rapidinho qual é o superpoder de cada um no nosso dia a dia do RH. Começando pelo ChatGPT, principalmente na versão paga, que é tipo um canivete suíço. O grande diferencial aqui é poder criar os agentes personalizados, os famosos GPTs. Você instrui a IA com as metodologias da sua empresa e até treina ela com textos antigos para clonar o tom de voz institucional. Sem falar no modo de pesquisa profunda, que é um verdadeiro divisor de águas. Ele te dá respostas super robustas em vez de ficar só adivinhando palavras, o que é perfeito para desenhar políticas internas. Aí a gente vai para o Gemini, do Google. E onde ele brilha? Na integração. Se a sua empresa usa Google Drive, Docs e planilhas, o Gemini navega por tudo isso como se estivesse em casa. Ele rastreia e-mails para criar respostas rápidas e tem uma função fantástica nativa com o YouTube. Imagina pegar uma palestra de 1 hora e pedir para o Gemini resumir os pontos estratégicos em 10 segundos? Isso otimiza demais a nossa rotina de aprendizado. Mas e quando a gente precisa daquele rigor absurdo e não pode correr o menor risco da máquina inventar informação? Aí entra o Perplexity. Ele não gera texto baseado só em probabilidade matemática. Ele funciona como um motor de busca super potente que cruza dados e te entrega a resposta com fontes e links clicáveis. Para montar uma pesquisa salarial ou definir níveis de complexidade baseados em metodologias globais, ele entrega a segurança que a gente tanto precisa. Passando para o nosso terceiro ponto, geradores de artefatos visuais. Agora a gente sai do texto puro e entra numa categoria fascinante que muda como a gente compartilha conhecimento. E só para alinhar, quando a gente fala de artefatos, a gente está falando de formatos finais prontos para a pessoa consumir. É pegar uma base de dados maçante ou aquele manual de integração gigante em PDF e transformar isso na mesma hora numa apresentação visual, num mapa mental ou até no arquivo de áudio. O notebook LM do Google é sensacional para isso, principalmente para o pessoal de treinamento e desenvolvimento. Você faz o upload dos seus PDFs ou transcrições e ele cria uma base de conhecimento isolada só com aquilo. E o mais maluco, com um clique, ele gera um podcast. Sim, ele cria 2 vozes hiperrealistas conversando sobre o seu documento. É um recurso poderoso demais para engajar os colaboradores.
Já na criação de materiais executivos, a gente tem o Gama. Lembra daquelas horas perdidas alinhando caixinha de texto? Acabou! Se você tiver um roteiro estruturado, o Gama cospe uma apresentação visualmente incrível em menos de 2 minutos. E dá para exportar para um monte de formatos, incluindo HTML. Fica super fácil mandar informação visual de um jeito imediato e profissional. Chegando no nosso ponto 4, o poder do Microsoft Copilot. Aqui o papo fica mais corporativo, porque é uma solução que atua diretamente nas ferramentas do Office que a gente já usa todo santo dia. Quando a gente vê esse número, assusta, né? Cerca de R$ 2.000 por licença é um baita investimento. Mas então, por que as empresas estão comprando? Porque esse valor se paga muito rápido com um negócio chamado extremo ganho de produtividade. O segredo aqui é a escala. Pensa num processo seletivo. O Copilot, por estar ali dentro do ecossistema da Microsoft, permite gravar a entrevista no Teams, puxar a transcrição para o Word e, com um comando pré-configurado, ele já gera um parecer técnico padronizado do candidato. E ainda te avisa se faltou perguntar algo crucial para a vaga. Isso salva dezenas de horas da equipe de recrutamento sem que a informação saia do ambiente seguro da empresa. O que nos leva ao quinto e último ponto, e, honestamente, a fundação de tudo isso, o pilar da segurança. Porque sem segurança, todas essas ferramentas viram um risco enorme. A gente precisa ter clareza de que cruzar dados corporativos com IA pública gera uma tensão enorme com a LGPD. Se você jogar uma planilha de salários, nomes de colaboradores ou estratégias confidenciais numa IA aberta, você está expondo a empresa a um vazamento absurdo, como a gente já cansou de ver por aí. É um berro que o RH de forma alguma pode cometer. Por causa disso, antes de digitar qualquer prompt, você tem que ter um fluxo de higienização de dados. Tem que ser instintivo. Passo 1, tira fora os logos. Passo 2, apaga os nomes próprios das pessoas. Passo 3, arranca qualquer CPF ou matrícula. E passo 4, troca nomes de sistemas e da empresa por rótulos genéricos, tipo Sistema Beta ou Empresa XPTO. Só depois de dar essa faxina é que você sobe alguma coisa para IA. Ou seja, a gestão da informação deixou de ser um problema só da TI. Virou uma habilidade obrigatória e diária de qualquer profissional de RH. Saber ter o discernimento do que pode ou não ir para a nuvem é o que define o nível de maturidade da gente nesse novo cenário. E para amarrar tudo isso, a grande pergunta que fica é, com todo esse arsenal, a sua empresa está usando a automação só para fazer os processos do passado um pouquinho mais rápido? Ou vocês estão usando essas ferramentas para arquitetar o futuro e conectar de vez as pessoas aos resultados do negócio? Fica aí a provocação para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.